Olá, queridos e queridas deste canal. Estive pensando outro dia, a gente sabe pouco sobre a América Latina, né? Talvez a diferença de idiomas não seja suficiente como desculpa. Mas a verdade é que a gente quase sempre é apresentado a culturas vizinhas, muito menos do que é bombardeado por informações sobre culturas europeias e sobre os Estados Unidos. Mas fato é que tem muita coisa interessante por aqui. Quem sabe, se conhecendo melhor esse continente, sem pernas, pero que caminha, seria uma chave para a gente ter uma proximidade maior com os povos irmãos, né? A contribuição desse canal vai ser apresentando lendas urbanas da América Latina. Então, como é de costume, tome seu lugar em torno da fogueira, deixa esse poderoso like que ajuda muitíssimo o canal e vamos para as histórias. A começar pelo Peru, que é um país rico em folclore e mitologia, com uma variedade enorme de lendas urbanas que ecoam pelas cidades e vilarejos. E aqui a gente vai contar 5 delas. Primeira, o Cavaleiro Sem Cabeça de Cajamarca. Na cidade de Cajamarca, há uma lenda sobre um cavaleiro sem cabeça que assombra os campos e estradas durante a noite. Contam que ele é o espírito de um guerreiro que morreu em batalha e que agora buscaria vingança contra aqueles que o traíram. Testemunhas relatam avistamentos deste cavaleiro fantasmagórico cavalgando pelas altas planícies, iluminado apenas pela luz da lua. Segunda lenda, o fantasma do convento de Santa Catalina. O convento de Santa Catalina, em Arequipa, é o cenário de uma lenda sobre um fantasma misterioso que assombra suas paredes antigas. Contam que esse fantasma é o espírito de uma freira que morreu em circunstâncias misteriosas e que agora vagueia pelos corredores do convento à noite. Muitos visitantes relatam avistamentos inexplicáveis e sensações de uma presença sobrenatural enquanto exploram o convento. Terceira lenda, o pássaro urco. O urco é uma criatura lendária da mitologia peruana, descrita como um pássaro gigante, com penas brilhantes e olhos que lançam fogo. Contam que ele habita as montanhas dos Andes e é conhecido por se alimentar de carne humana. Vai vendo? A lenda do urco é frequentemente contada para assustar as crianças e alertar sobre os perigos das regiões montanhosas e selvagens. Quarta lenda, o espírito do lago Titicaca. O lago Titicaca, com esse nome no mínimo curioso, é um dos corpos de água mais altos do mundo e é o cenário de uma lenda sobre um espírito misterioso que habita suas profundezas. Contam que este espírito é o guardião do lago e protege seus segredos e tesouros escondidos. Muitos pescadores e moradores locais relatam avistamentos inexplicáveis de luzes brilhantes e figuras misteriosas emergindo das águas escuras do lago durante a noite. Quinta e última lenda, o tesouro de Paititi. Nas selvas densas da região amazônica do Peru, há rumores sobre um tesouro perdido, conhecido como Paititi. Contam que esse tesouro está escondido em algum lugar remoto, protegido por uma série de armadilhas e maldições antigas. A lenda do tesouro Paititi atrai aventureiros e caçadores de tesouros de todo o mundo, que buscam descobrir segredos escondidos nas profundezas da selva peruana. Por aqui a gente se despede do Peru e dá início à nossa viagem ao México, a partir de 5 lendas urbanas na cultura mexicana. O México também é um país rico em folclore e mitologia. Suas lendas urbanas refletem essa riqueza cultural, e aqui vão 5 delas. Talvez essa primeira seja a mais conhecida aqui no Brasil, La Llorona. Uma das lendas urbanas mais conhecidas em todo o mundo, La Llorona é a história de uma mulher que afogou os próprios filhos e agora chora por eles à noite, vagando pelos rios e lagos do país. Contam que o seu lamento angustiado pode ser ouvido à noite, e muitos acreditam que aqueles que a encontram podem enfrentar um destino terrível. Segunda lenda. Essa é muito parecida com a que a gente tem aqui. Vá vendo se não. El Chupacabra. O chupacabra, que também existe por aqui, pelo menos no Nordeste a gente ouve falar muito, é uma criatura lendária que se alimenta de sangue de animais,
deixando para trás corpos drenados de sangue. Contam que ele habita as áreas rurais e remotas do México, bem como as do Brasil, e muitos relatos contam sobre ataques do chupacabra que continuam a assombrar as comunidades do México até hoje. A terceira lenda é El Sombrerón. El Sombrerón é uma figura misteriosa da mitologia mexicana, conhecida por aparecer à noite e seduzir mulheres com seu charme e com sua música. Contam que ele usa um chapéu grande para esconder seu rosto e atrair suas vítimas. Daí o nome, El Sombrerón, quer dizer o grande chapéu, né? Como sabemos, sombreiro significa chapéu em espanhol. Essa lenda sugere que aqueles que são enfeitiçados por El Sombrerón podem ser levados para longe e nunca mais serem vistos novamente. Quarta lenda. El Cucuy. El Cucuy é uma figura assustadora da infância mexicana, semelhante ao monstro do bicho-papão. Contam que ele se esconde embaixo das camas ou dentro dos armários, à espreita de crianças desobedientes. A lenda do Cucuy é contada para assustar essas crianças e fazê-las obedecer aos pais. Quinta e última lenda do México. El Nahual. O Nahual é uma criatura mística que é capaz de se transformar entre uma forma humana e uma forma animal. Contam que os Nahuales têm poderes mágicos e podem se comunicar com espíritos. A lenda sugere que aqueles que encontram o Nahual podem ser abençoados com boa sorte ou amaldiçoados com má sorte, dependendo da forma como interajam com essa criatura, quando a encontrem. Bom, gente, como eu falei, essa foi a última das lendas mexicanas, e a partir de agora a gente adentra o terreno da Guatemala, um país com uma rica tradição de folclore e com lendas urbanas que refletem a herança cultural do povo guatemalteco. Vocês vão perceber ao longo dessa jornada que algumas lendas se repetem de um país para outro, ainda que com pequenas diferenças. A primeira das lendas da Guatemala é justamente La Llorona, que a gente acabou de conhecer lá no México, e que na Guatemala também existe como uma figura proeminente nas lendas urbanas. Contam que é uma mulher que, depois de afogar seus filhos, chora por eles à noite, perambulando pelas margens dos rios e lagos do país. Então, como vemos, é a mesmíssima lenda. Só que no caso da Guatemala, a presença da Llorona é associada a presságios de má sorte ou desgraça. A segunda lenda é o Sombrerón, como também existe no México, e que lá na Guatemala é descrito como um homem pequeno que usa roupas tradicionais e um chapéu grande para esconder seu rosto. Contam que aparece à noite, que ele toca uma serenata para mulheres jovens e, prendendo seu cabelo em um cavalo trançado, ele rapta essas mulheres. A lenda adverte que as mulheres não se apaixonem por desconhecidos, pois podem ser enfeitiçadas para sempre pela figura dele Sombrerón. A quarta lenda é El Cadejo. O Cadejo é uma criatura lendária da América Central que também inclui a Guatemala. Existem duas versões: um cadejo branco, que é benevolente e protege viajantes noturnos, e um cadejo negro, que é maligno e ataca os desavisados. Contam que encontrar um cadejo durante a noite pode ser uma experiência assustadora e potencialmente perigosa. Vamos para a quarta lenda, La Sinaguaba, que é uma figura assustadora, muitas vezes vista como uma mulher bonita de longos cabelos negros. Entretanto, sua verdadeira forma é descrita como grotesca, com o rosto de um cavalo ou um crânio exposto. Contam que ela atrai homens infiéis para a escuridão, onde eles enfrentam o mais terrível dos destinos. Eita, já pensou uma dessa no Brasil? Menina, dava certinho. Mas enfim, vamos para a quinta lenda, quinta e última da Guatemala. El Duende, uma criatura do folclore mesoamericano, isto é, da Mesoamérica ou América Central, que também aparece em lendas urbanas da Guatemala. Ele é descrito como um pequeno ser com aparência humana, mas com orelhas grandes e pontudas. Contam que El Duende é travesso e pode causar problemas para as pessoas, especialmente aquelas que se aventurem na floresta sem respeitar a natureza. Esse duende é muito similar ao Curupira, das lendas da Amazônia do Brasil. Então, como eu falei, essas lendas elas podem ser muito parecidas, variando de cultura para cultura de cada país. Da Guatemala, a gente vai agora para a Venezuela,
que também, como todas as anteriores, tem a sua rica tradição de folclore e mitologia, com lendas urbanas que refletem a herança cultural do povo venezuelano. Pois bem, a primeira das lendas é El Silbón. Silbón, para quem não sabe, silvar em espanhol é como assobiar. Pois bem, El Silbón, eu presumo que seja alguém que assobia. É uma das lendas urbanas mais conhecidas da Venezuela. E conta que é um espírito de um homem que matou seu próprio pai e foi amaldiçoado a vagar eternamente pela noite, carregando os ossos do pai em um saco. É conhecido por assobiar uma melodia arrepiante enquanto se aproxima de suas vítimas, que muitas vezes são avisadas por suas mães para se comportarem, ou o Silbón as levará embora. Segunda lenda, El Carro Fantasma. Essa lenda conta a história de um carro fantasma que percorre as estradas desertas da Venezuela durante a noite. Contam que o carro é conduzido por fantasmas de pessoas que morreram em acidentes de trânsito e que ele aparece sem aviso prévio, assustando os motoristas desavisados que o encontram na estrada. Todos os curiosos são fantasmas de pessoas mortas em acidentes. Um desavisado sai de casa à meia-noite para descobrir o que aconteceu ao escutar o barulho de uma batida de carro ou coisa assim, mas ninguém vai responder às suas indagações, até que em algum momento ele vai descobrir que ele é a única pessoa viva na multidão. Essa foi de arrepiar. Para mim essa aqui é a pior, mais assustadora. Mas vamos seguindo. Com a terceira lenda, El Hombre del Costal. El Hombre del Costal é uma figura sinistra da mitologia venezuelana. Contam que é um ser maligno que carrega um saco grande às costas para capturar crianças desobedientes ou travessas. É frequentemente usado pelos pais para assustar as crianças, dizendo-lhes que se não se comportarem, o homem do costal as levará embora. Então vamos para a quarta, La Sayona. La Sayona é uma lenda popular que conta a história de uma mulher que foi traída por seu marido e que, como vingança, agora assombra os homens infiéis. Eita, mais uma para conta. Contam que ela aparece à noite, vestida de branco e com o rosto coberto por um véu, perseguindo homens que traem suas mulheres até a morte. Quinta e última lenda, o ladrão de almas. Essa conta a história de um ser sobrenatural conhecido como El Roba Almas, que se alimenta da energia vital das pessoas enquanto elas dormem. Contam que ele se esgueira pelas casas durante a noite, sugando a alma de suas vítimas e deixando para trás um sentimento de mal-estar e fadiga. As pessoas, muitas vezes, colocam amuletos ou realizam rituais de proteção para se manterem seguras do rouba-almas enquanto dormem. E com essa, a gente encerra a nossa viagem pela Venezuela. Bom, gente, o papo tá bom e história boa a gente não cansa de contar. Mas, de toda forma, esse vídeo acaba aqui. E se vocês quiserem continuar por essa viagem pela América Latina, lembrando que tem muito mais países em volta, que a gente não contou as histórias aqui. E caso vocês queiram, me conta nos comentários que eu faço um volume 2 de lendas da América Latina. Eu garanto que tem muita história boa para contar. Mas de toda forma, as de hoje estão contadas. Muito obrigada se você ficou até aqui com a gente. Não esquece de deixar o poderoso like que ajuda muito ao nosso canal. Se inscreve se você ainda não é inscrito. Muito obrigada pela companhia e pelo apoio. E um grande abraço para todo mundo. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!